Vamos iniciar nossa aula de Geografia no 9º ano, dia 23 de março de 2021. Vamos ligar a câmera, por favor. Oi, Alan, bom dia, tudo bem? Bom dia. Michele, vamos ligar a sua câmera. Luiz Felipe, Maria Eduarda também. Tudo bem, Luiz Felipe? Oi? Tudo bem com você? Tudo. Que bom. Meus amores, vamos iniciar nossa aula de hoje. O que é isso, Luiz Felipe? Tá matando barata? Não, sai daqui. Então, vamos iniciar. Vamos pegar o livro de vocês, na página 252. Nosso último capítulo falando do espaço mundial. Vamos lá? Página 252. Vamos ligar a câmera, Luiz Felipe? Página 252. Tia, já volto. Só vou pegar um gato aqui. Certo. Então, vamos lá. Então, página 252, capítulo, unidade 2, último capítulo do primeiro bimestre de vocês. Terça-feira que vem é a avaliação de vocês de geografia. Certo? Terça-feira. Então, vamos lá fazer a leitura e a compreensão dos textos. Página 252, Luiz Felipe. No livro, 252. Isso, 252. Hoje vamos falar... Entendi, 52. 52, 252. Então, mas eu não entendi os 252. Entendi só os Entendi. 52. Certo. Hoje vamos falar do espaço mundial. Vamos continuar falando das organizações, né? Internacional, a ONU, a Organização Mundial dos Comércios, que é a OMC, e outros tipos de organização. Certo? Então, meus amores, vamos pegar o livro na página 252. Então, neste capítulo, vamos estudar o quê? As relações comerciais internacionais, os principais blocos econômicos e os blinks. O que é isso, Tidriana? Vamos trabalhar a organização mundial que acontece no comércio e no mundo. Então, eu peço para vocês prestar bastante atenção. Por quê? Por quê? Porque terça-feira é a avaliação de vocês. Esse conteúdo já está na avaliação de vocês. Então, vamos prestar bastante atenção. Vamos perguntar quando tiver dúvida, tá bom? Então, vamos ser participativo. Então, vamos lá. Atividade comercial mundial. O que a imagem dessa página representa? O que essa imagem aqui está representando, meus amores? Essa imagem aqui, Made China. Uma encomenda que veio da China. Uma encomenda que veio da China. Vocês compram algo que vem da China, Michele? Você e sua família? A minha família sim, mas eu não. Maria Eduarda, Alan? Não. Não? Eu comprei aquele relógio deles lá, o Xiaomi. Xiaomi? Oh.
Como é possível adquirir mercadorias fabricadas em outros países? Como que é possível adquirir essas mercadorias? E aí, meus amores? Compra pela internet, Alan? É. Isso. Como é possível adquirir mercadorias fabricadas em outros países? A gente faz o quê? Faz compra pela internet, né? Nos Estados Unidos, na China, importados, né? Fazemos as compras e chega na nossa residência. Outra perguntinha. Como essas mercadorias chegam até a sua residência de quem as comprou? Então, como que ela chega? Através dos correios, né? Ou pela transportadora. Pela transportadora, pelo correio. Você já comprou algum produto que veio de outro país? Qual? O Estevam disse que comprou um relógio. Eu já comprei várias outras coisas. Comprei meu celular também, tia. Seu celular também? Aí. Meu celular, ele é... Ah, esqueci de onde é agora, mas acho que é da Áustria. Da Áustria. É Então, burguês. é o quê? É o quê, Luiz Felipe? Burguês é diferenciado, né? Compra até da Áustria, da China, Estados Unidos. Não, Na compra ali no perigo, rapaz. Na aulas anteriores, a Tidriana falou que já comprou várias coisas, né? Na mangueira ali, no pé de manga. Hoje ainda... Ele foi fabricado. Aí eu olhei o meu um dia, ele foi da Áustria. Aí todo celular tem o negócio de fabricação dele. Eu nunca vi do Brasil. Entendi. Então, meus amores, como a gente está falando, nós compramos várias coisas pela internet de vários outros países. Nas aulas anteriores, falei para vocês que eu compro bastante coisa pela internet. Falei que o meu carro também é de outro país, né? Qual que é Não o é carro da marca senhora? brasileira, não é marca brasileira, não. Qual que é o Da carro da Jack senhora? Motos. Jack Motos. É um importado da Jack Motors. Jack o quê? Jack Motors. Vou pesquisar agora. Isso. Ele é da China. Ele é importado. Tô falando para vocês, eu importei ele para mim. Então, nesse capítulo, vamos estudar as organizações do comércio mundial, os órgãos regulamentadores e os grupos de países organizadores em blocos. Então, os países são organizados em blocos para poder exportar e importar as coisas. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Na página agora 253, vamos falar das organizações internacionais. Eu estou aguardando o Estevão e o Caio ligar a câmera deles. Eu tia, não tem como eu ligar a câmera, não. Por que, Estevão? Eu tô ocupado, mas eu tô prestando atenção na aula. As relações comerciais sempre existiram, pois nenhum país é autossuficiente em relação aos recursos naturais, capital e tecnológico. Portanto, é necessário manter um fluxo comercial com Tia, outros países. Oi, Luiz. o carro da senhora é elétrico? Não, não é elétrico. A mecânica toda do meu carro é do Corolla. É da Toyota. O motor, a mecânica E é todinha da hatch ou Toyota. é Ele é bem sedã? parecido com o Corolla, o meu carro. Nossa, Ele é tia, tem importado cada da carro China. Ô, tia, olha esse carro aqui do carro da senhora. Tem vários Hyundai. carros. Uhum. Não, esse aqui é todo esquisito, Ave Maria. Então, meus Ó, pra senhora amores, ver. não tá Ali no dando para ver, WhatsApp da não. senhora.
Não, no WhatsApp. Na onde? No WhatsApp da senhora. Meu Deus. Que carro é esse, hein, Luiz? Então, vamos lá, então. Então, portanto, é necessário manter um fluxo comercial com outros países. Por quê, tio Adriano? Porque a matéria-prima deles, utilizada, os recursos naturais, capital tecnológico, necessita dos outros países, não só daquele determinado país de origem. Um exemplo, o meu carro é comprado na China, só que o motor dele é da Toyota, que foi fabricado aonde? O motor da Toyota foi fabricado aonde, meus amores? A gente estudou sobre isso na Evolução Industrial. Toyotismo, onde foi? As indústrias do toyotismo. Então, aonde, Luiz Felipe? Nos Estados Unidos ou na Rússia? Caio Eduardo? Oi, Estevam. Na Rússia. Na Rússia? Então, meus amores, então é feito em outros lugares e importa para fazer aquele determinado carro, determinado celular, notebook, né? Evolução. Com a evolução dos meios de produção, a complexidade do fluxo comercial se intensificou e foi necessário criar organizações internacionais com a finalidade de administrar esse fluxo. Então, as organizações internacionais, ela foi criada, ela foi pensada para auxiliar, vamos dizer assim, o meio de produção, auxiliar o meio tecnológico, auxiliar os recursos naturais daquele determinado país para ser importado ou exportado, entendeu? Então, as Organizações Mundiais do Comércio, a OMC, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial são algumas instituições relacionadas à atividade comerciais, certo? Dando continuidade agora, falando sobre a Organização Mundial do Comércio. Caio Eduardo, você está me seguindo aí no livro seu, físico, na página 253? Tá almoçando, Tô Caio? sim, tia. Desculpa não estar falando muito, é que eu tô comendo, mas eu tô acompanhando sim. Tudo bem, você tá almoçando? Que Qual que é a delícia! página que a senhora falou? 253, meu amor. 253, Débora. Então, Entrei. isso, 53, 253. Continuando o que estávamos falando, vamos falar agora da Organização Mundial do Comércio, né? Então, a gente viu uma organização mundial, que era uma organização internacional, né? Agora, uma Organização Mundial do Comércio. O que é isso? O que interfere na ONU? Então, vamos lá. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, a agência da ONU, é formada por 164 países membros e 23 países observadores, e tem por objetivo regular o comércio internacional. Essa organização é composta da seguinte estrutura. Meus amores, é bem parecida a estrutura da ONU. Nós trabalhamos a Organização Nacional das Nações Unidas, né, no capítulo anterior, né, e teve essa formação, Conselho Geral, Secretariado, a Conferência Ministerial, que é diferente. Vou explicar o que é. Então, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela é regida, ela tem uma comissão, e ela é regida por alguns departamentos. Temos o Conselho Geral. Ele é formado por um representante de cada país membro. É responsável por fiscalizar o Conselho do Comércio de Mercadorias. E o Conselho do Comércio de Serviço e o Conselho Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual relacionado ao comércio. Como a ONU também, a OMC ela tem um conselho geral. E esse conselho geral, ele é formado um representante de cada país membro. São quantos países membros? 164 países membros e 23 países observadores.
Temos o secretariado, que é composto de um diretor-geral, nomeado pela conferência ministerial, e vários diretores técnicos. Então, o Conselho Geral, ele tem um secretariado também, e ele é composto por um diretor-geral e vários diretores técnicos para poder auxiliar eles na conferência desses comércios. Temos a conferência ministerial, como se fosse um grupo gestor, composto de representantes de todos os países membros, os 164 países membros. É responsável pelas decisões referentes a qualquer tema e acordo. Também temos os órgãos diversos, que é solução, controvérsias e revisões de políticas comerciais. Comitê de Comércio e Ambiente, Comitê de Orçamento, Finanças e Administração, entre outros. As reuniões são chamadas de rodadas ou rondas, com períodos diferentes de debates. A última reunião realizada foi a rodada do DOM, com início em 2001 e ainda não finalizada. Os encontros da rodada de DOM ocorreu em DOM, em Quantum, Cancún, México, 2003, Genebra, Suíça, 2004, Paris, França, 2005, Hong Kong, China, 2005 e na Genebra, na Suíça, em 2007. E Bali, na Indonésia, em 2013. Então, até hoje ainda está em discussão, né, um debate, né, ainda está em discussão a rodada das rondas, né, rodada da DOM, né, até hoje nunca finalizou. Mas o que é isso? Vamos entender um pouquinho sobre o que é isso. A rodada DOM defende a retirada de barreiras comerciais, impostos ou taxas definidos pelos países para mercadorias fabricadas em outros países, e subsídios agrícolas, diferença entre o preço pago pelo governo na compra do produto e seu preço real no mercado, tanto nacional quanto exterior. Por abordar questões polêmicas, ainda não foi finalizada. Quando fala questões polêmicas, está falando sobre economia, está falando de dinheiro. Isso é uma polêmica para todos os países. Impostos ou taxas definidas pelo país para mercadoria fabricada em outros países. Um exemplo, quando eu vou comprar algo da China, da Áustria, como o Estevam falou, ou de um determinado país, temos uns impostos que pagamos, né, que vai para a alfândega, um exemplo, né, vai para um determinado conselho, vai passar pela vistoria, e lá eu vou ter que pagar aquela pesagem. Então, eu pago os impostos e as taxas definidas pelos países para mercadoria fabricada em outros países. Então, nosso país, Brasil, paga uma taxa para um determinado país que você fez a compra. E o nosso país cobra de nós para a gente receber essa mercadoria. Então, até hoje, ainda não se resolveu isso por questão econômica. Ninguém quer tirar de cá e nem de lá. Eles sempre querem ganhar mais do que o outro. Então, aqui... Então, as transformações geopolíticas, né, que a gente fala, as relações comerciais, ela também apresenta as alterações de limiar, com auxílios a instituições comerciais e financeiras. Então, com esse fluxo comercial, o que acontece, Tia Adriana? As grandes empresas que ficam localizadas nos grandes países, elas não querem perder, elas sempre querem ganhar. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, China, quando vai importar algo para nós, sempre vai ter uma taxa maior para nós brasileiros. Por quê? A moeda deles são valorizadas, a nossa não? E aí? Algo que a gente compra em libras na Itália, ou compramos na Inglaterra, que compramos na China, que é outro tipo de moeda. Aí tem desvalorização da moeda? E aí? Então, a moeda de mercado é um tipo de mercadoria utilizada, vamos dizer assim, para ter briga entre os países membros.
os 164 países membros. Agora, na página 254, vamos falar do Banco Mundial. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o Banco Mundial. A nossa aula termina 10h30, ainda são 10h17, então dá tempo. Então, na página 254. Banco Mundial. Agora vamos falar do Banco Mundial. Hoje ele está localizado nos Estados Unidos, em Washington. O Banco Mundial, órgão das Organizações das Nações Unidas, além de disponibilizar auxílio financeiro aos países membros, os 164 países membros, capacita-os e forma parcerias com seus setores públicos e privados. É mantido pelos países membros e o poder de voto varia de acordo com seu número de ações. Em 2010, o poder de voto foi revisto para que os países em desenvolvimento tivessem maior participação nas decisões. Os principais acionistas são os Estados Unidos da América, com 16,41% dos votos, Japão, 7,87%, Alemanha, 4,49%, Reino Unido, 4,31%, França, 4,31%, e os demais votos estão distribuídos entre os demais países membros, os 164 países membros. E o Brasil, ele participa com uma taxa muito mínima, 2,23% das ações, que é os votos, vamos dizer assim, do Banco Mundial, né, que é localizado nos Estados Unidos. Então, esses países membros, eles lutam dia a dia para que esses países que estão em desenvolvimento, vamos dizer assim, ele possa atuar mais na Organização Mundial dos Comércios. Infelizmente, é um pouco restrito. O nosso Brasil, ele exporta muito pouco do que recebe. Ele recebe muito mais do que passa, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Agora vamos entender um pouquinho sobre o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. O FMI, meus amores, quando a gente fala disso, é a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio da moeda, é um sistema monetário, um equilíbrio da moeda internacional e nacional, a qual a gente trabalha. A moeda dos Estados Unidos é diferente do Brasil, é diferente de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, entendeu? É diferente quando a gente fala dessa forma. Então, o Banco Mundial tem como principal objetivo a redução da pobreza. No entanto, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, pretende equilibrar o sistema monetário internacional. O FMI é uma agência supranacional acima do governo de cada país, que analisa os programas econômicos de cada país membro e publica relatórios, e sua sede se localiza em Washington, D.C. Então, meus amores, esse fundo monetário é o fundo da moeda internacional. É onde que vamos dizer assim, esse fundo, ele auxilia os países a equilibrar a sua moeda. É a valorização do real, a valorização, né, da moeda daquele determinado país. O Brasil já acionou a FMI diversas vezes, mas também já teve sua ajuda suspensa por não cumprir algumas metas estabelecidas. Em 2005, o Brasil quitou a dívida que tinha com essa instituição, apesar de continuar com a dívida externa, pois solicitou empréstimo de outra instituição internacionais, outro país e outros bancos estrangeiros. Então, o Brasil, no ano de 2005, ele ficou devedor. Lembra que saiu várias coisas na mídia em relação às compras, às vendas do Brasil, vendeu indústria de refinaria, vendeu indústria de petróleo, vendeu as indústrias de gás, saiu várias coisas. Por quê? Porque estava devendo para outras instituições monetárias. Então, o que ocasionou? Naquela época, ele tinha uma dívida muito interna e, com isso, ele fez mais dívidas externas para poder pagar essas instituições internacionais. Mas, infelizmente, até hoje se deve.
Agora, esse aqui é um trabalho a qual vocês não vão fazer hoje, certo? Não vai fazer, não vou passar ele para vocês. Vamos continuar, vamos lá para a página 255, não vamos fazer hoje. Vamos agora para a página 255, vamos falar sobre os blocos econômicos, certo? Página 255. Os blocos econômicos são a criação de um bloco econômico. Só um momento, deixa eu só conferir aqui uma coisa. Liga sua câmera, Débora, por favor. Luiz Felipe, liga sua câmera. Caio, por favor. Michele também. O que eu falei no início da aula? Vamos prestar atenção. É conteúdo de prova. Não estou vendo nenhum questionamento. Tia, não estou entendendo. Tia, isso e aquilo. Não estou escutando nada disso. Liga a câmera, por favor. Agora vamos falar desses blocos econômicos. Caio Eduardo, alguma pergunta, algum questionamento a qual você não entendeu sobre o Banco Mundial, Fundo Monetário, OMS? Até o momento não, tia. Ok. Hoje vamos continuar falando agora dos blocos econômicos, que a criação de blocos econômicos ocorreu por meio de acordos que definem os critérios da União. Da união do quê, tia Adriana? É a união econômica entre seus países membros. Alguns países, não o 164, porque eles não tinham essa união, não tinha união econômica. Alguns deles se dividiam em blocos, tem a área de influência mundial, enquanto a área de influência de outros membros, né, outros é regional. Então, o mapa aqui está mostrando como que os principais blocos econômicos. Então, vamos observar aqui. Temos os blocos da União Europeia, da NAFTA, Mercosul, APEC, ACERT, temos SARD, IMCCA e CAN. Podemos observar que a grande maioria é Mercosul, aqui ó, na América do Sul, né? Está mais centralizado. Temos a América do Norte, que é a NAFTA, né? Esse aqui é os blocos econômicos que são regidos em cada continente. Olha aí para vocês verem. Tem a SADC na África, uma parte da África, uma parte da Inglaterra, né? Vamos dizer, da Europa. Em si, temos a União Europeia. APEC, aqui na Ásia, uma parte bem grande da Ásia, vai até no finalzinho. E aqui também, na Oceania também, temos a APEC também. Esses outros países, a ASEAN, tá vendo? Fica dividido entre a Ásia e a Oceania também. Temos esses pintadinhos aqui na América do Sul, que é a CAN, também um bloco econômico. E esse pedacinho pequeno aqui fica no México, Honduras. Tá vendo? São países também da América Central, centralizados, vamos dizer assim para vocês entenderem, que faz parte MCCA. Também são os blocos econômicos. Independentemente da categoria do bloco econômico, essa instituição não deve interferir nas demais decisões tomadas por cada governo nos seus respectivos territórios. Além disso, os blocos econômicos de hoje apresentam diferentes níveis de interação econômica. Então, vamos observar essa tabela aqui a seguir, que vai falar desses níveis econômicos, né? Que são os níveis dos blocos econômicos. Tia, Sim, Michelle. eu vou pegar o referente aqui, eu vou desligar a câmera, agora eu ligo, tá? Ok. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse nível de interação de blocos. A zona de preferência tarifária. Gostaria que o Alan lesse para mim, por favor. É o quê? Lesse para mim o primeiro que fala da zona preferência tarifária, ZPT. Beleza. Ai, ai. Zona de preferência. É a primeira, né, tia?
Isso. É considerada a categoria mais básica do tipo bloco econômico. As tarifas entre os países membros são mais baixas do que as tarifas aplicadas a outros países que não pertencem ao grupo. Por exemplo, Associação Latino-Americana da Integração, ALAD. Então, meus amores, então, se eu só arrumar aqui, porque você estava grande, agora ficou pequeno, deixa eu só organizar. Então, a ZPT, ela é considerada uma categoria dos blocos econômicos, só que é muito básica, né? Elas têm um exemplo da Associação Latino-Americana, né? Que é a integração da ALAD, né? É uma associação de membros de baixas, né? Vamos dizer assim, baixas tarifas, né? Que são aplicadas em outros países que não pertencem ao grupo. Agora eu vou pedir para o Estevam falar da Zona de Livre Comércio, a ZLC. Estevam? Michele, lê para nós, por favor. Tia? Oi? ZLC. A segunda, Zona de Livre Comércio, ZLC. A eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias em cerca de 80% dos produtos comercializados entre os países membros, tipo, por exemplo, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Ótimo. Então, podemos observar que as zonas de livre comércio, elas têm algumas barreiras, né? A eliminação das barreiras tarifárias. O que é isso, tia Adriana? Cerca de 80% do produto comercializado nesses países membros, que são 60, se eu não me engano, ele tem o comércio livre na América do Norte, na NAFTA. Então, esse bloco econômico, ele subdivide, né? Ele é exportado, né? Esses produtos são exportados para outro país. Agora vamos falar da União Aduaneira. Débora, faça a leitura para mim, por favor. Faço. A adoção da tarifa externa comum entre os países membros, ou seja, a mesma tarifa para produtos importados de países não membros. Não há livre circulação da população, exemplo, Mercosul. Isso, muito bem. Então, podemos ver que a União da Aduaneira são a adoção das tarifas externas comum, que é a TEC, que são alguns países membros, ou seja, a mesma tarifa para os produtos importados. Então, o que é isso? A circulação da população. Um exemplo desse bloco econômico é o Mercosul, que faz essa ligação da população, né? E com a moeda, vamos fazer um movimento naquele comércio para poder importar algo. Meus amores, agora são 10h30, vou finalizar a aula com vocês. Amanhã a gente continua falando dessa tabela, falando sobre os blocos econômicos e as tarifas, né? Que são os níveis de integração do bloco econômico, certo? Então, fica com Deus, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tia. Tchau, tchau.